Vamos falar desses fatores organizacionais de trabalho e pensar de como isso pode influenciar na saúde mental. Como eu estava dizendo, os conceitos que eu vou trazer aqui, eu acredito que eles vão trazer até uma série de confusão, mas é isso que eu quero. Eu quero que estique para a gente chegar em casa, e todos nós, incluindo eu, procurar mais coisas e pensar como é que a gente vai trazer isso para dentro da nossa organização. Então, a gente vai abordar um pouco sobre saúde mental, vamos falar do burnout, mas aqui eu não vou entrar na seara, discutir se burnout é doença, vou falar um pouquinho sobre isso, etc., mas não é bem o foco, porque o nosso foco é principalmente falar de organização do trabalho. Então, primeira coisa o primeiro conceito que eu quero deixar bem claro para a gente entender como é que vai ser essa influência do trabalho é a questão da saúde mental. Pessoal, todo mundo já sabe que utilizar o conceito de saúde somente com uma ausência de doenças, ele está errado. Você falar que a pessoa, só porque ela não tem nenhuma doença, né, falando especificamente da saúde mental, não atinge, não é falso. Então, a gente pode definir a saúde mental como um bem-estar. Um bem-estar da vida da pessoa, né, das relações sociais, relações familiares, do trabalho, ou seja, esse conceito de bem-estar também vai englobar o trabalho, e das emoções. Né? Eu sempre trago aqui a brincadeira do Inside Out, mas é só para lembrar que a gente vive um equilíbrio de emoções. E aí, eu trago aqui outro detalhe, já para reforçar esse conceito da saúde mental, para a gente tentar desassociar um pouco da patologia, que não é necessário, certo? Nós termos a ausência ou a presença de doença para estar relacionado a um nível, digamos assim, de saúde mental. Você pode não ter nenhuma patologia psiquiátrica e estar passando num momento em que sua satisfação, o seu bem-estar, ele está encontrando um nível abaixo. Da mesma forma, o contrário. Né? Eu trouxe esse gráficozinho, essa infográfica aqui do manual recente da OMS, e, inclusive, lá ele cita o exemplo, uma pessoa, tem um depoimento dela, com um diagnóstico de esquizofrenia, completamente compensada dos sintomas e apresentando um alto nível de satisfação de bem-estar. Então, gente, se eu estou aqui falando para vocês que a gente não precisa associar o bem-estar, a saúde mental, necessariamente a uma patologia, e eu comecei falando que na minha definição, o trabalho, ele entra nessa equação da saúde mental. Por que é que a gente vai considerar o trabalho só como um fator de adoecimento? Será que se a gente conseguir promover um ambiente de trabalho que seja prazeroso, a gente não vai conseguir que essa equação, independente da pessoa ter ou não ter uma patologia de base, eu vou aumentar o nível de bem-estar? Então, essa é a nossa primeira instigação. Como a gente manejar o trabalho. Hoje, mais cedo, a gente estava almoçando, a gente comentando, e naquelas conversas assim que a gente vai falando um pouco do dia a dia, e a gente estava, nossa, né, Débora, a gente estava conversando exatamente isso. Muitas vezes a gente chega em casa cansado, mas a gente tem que tirar aquela atenção, esquecer o celular para tramelho. E aí eu peguei e falei, não, agora o problema é que eu adoro trabalhar. E sim, para mim, o trabalho, da forma que eu consegui organizar, do que eu fiz para mim, ele me tornou prazeroso. E eu tenho certeza que vários aqui concordam comigo. Só que aí, a gente precisa entender a organização do trabalho para que isso se torne prazeroso para todos. Porque não necessariamente o que o Leonardo acha que funcionou para ele, vai funcionar, por exemplo, para o Cláudio. Então, a gente precisa esmiuçar para fazer esse entendimento. E qual o impacto da saúde mental? Esse daqui, de qual todo mundo vai saber, terceira principal causa de afastamento previdenciário vai ser as patologias relacionadas à saúde mental. Pessoal, eu vou até falar um pouquinho do burnout, mas aqui não é o momento para a gente ficar brigando. Ah, burnout é síndrome, burnout é doença, burnout é um fenômeno, não existe burnout. Não é esse o meu intuito. O que eu quis só trazer? De acordo com o INSS, não nasceu em 2022, desde 2010 nós tivemos casos do CID relacionado a burnout, e está aumentando.
volume muito ínfimo. A gente falar de 343 casos pelo INSS no Brasil todo, a gente sabe que tem, mas existe. Pelo menos o que se entende por esse conceito. Segundo caso que eu sempre trago, olha o tanto de F41 considerado doença ocupacional que a gente teve. 2.242 casos. Desses, 742 reconhecidos pela empresa e 1.500 não reconhecidos. A gente tem muita tendência de tentar, foi o 91, vamos contestar, etc. Mas quantas vezes a gente tira aquilo do aproveitamento? Será que a gente também não tem que ter esse olhar crítico de, bom, vamos analisar, vamos ver o que é que o trabalho pode ter influenciado nesses casos? Então, a gente também tem que trabalhar com essas informações, né? Buscar dentro da nossa prática do dia a dia essa reflexão. E aí, gente, voltando para esse conceito. Eu não vou entrar e não falar assim, doença não é, mas vamos pensar. Esqueçam o burnout. Todos concordam que existem transtornos mentais relacionados ao trabalho? Esse é um ponto já pacificado. Concordam comigo? Então, não precisamos a gente ficar brigando para diagnóstico, se vai dar esse diagnóstico tal, X, Y, Z. Não. O nosso trabalho é de prevenção. O nosso trabalho é de promoção inicial. A doença, seja ela relacionada ao trabalho, ela já é um insucesso das nossas ações. Infelizmente, mas é a verdade. Foi algum momento que ou pelos nossos atos, ou pelo ato da organização que a gente está ajudando, houve essa falha, ok? Mas, o que é que a gente vai ver no conceito da OMS de burnout? É uma síndrome conceitualizada. Síndrome é que a gente já vai dar já eu falo um pouquinho mais. Como resultado de um estresse crônico, palavra crônica, ou seja, que é uma coisa que já vem de algum tempo, associado ao local de trabalho, que não foi devidamente gerenciado. Na definição da OMS, ele já dá uma resposta para a gente, que não foi devidamente gerenciado. Se o que eu não gerenciei causou, concorda comigo que aquilo que eu gerenciei e eu documentei, que eu investi, ele vai ter o fato ao contrário? Eu vou conseguir me beneficiar? Então, para nós, médicos do trabalho, nós temos aqui um gancho de atuação. Trabalhar na promoção do bem-estar dentro do ambiente, certo? O que é que eu sempre digo? Eu aconselho todo mundo chegar, segunda-feira, bate na porta do RH e falar, está aqui a chave. A chave da solução do burnout é isso, é gerenciar o local de trabalho e os riscos associados. Provavelmente eles vão falar que é como, e aí a gente vai ficar sem resposta, e não vai ser muito adequado. Mas a chave é essa. E o meu intuito aqui hoje é exatamente isso, é a gente falar um pouco, para, em conjunto, a gente tentar pensar numa forma de como a gente vai conseguir fazer isso de uma forma adequada. Nós estamos num momento que existe o que a gente chama de uma chave de oportunidade. Não temos existe a tentativa de programas que são muitas vezes enlatados, que não vai ter uma resposta adequada. Então, a gente tem uma oportunidade de mostrar o valor do nosso trabalho, que a gente vai conseguir, só que a gente vai ter que seguir alguns passos para isso. E o burnout? Síndrome doença? Bom, doença já fica claro que não, porque a doença é uma coisa muito bem definida, né? Você vai ter ali um quadro de sintomas, você vai ter um agente causador bem definido, e a gente vai dominar a fisiopatologia, o mecanismo de como ocorreu aquela doença. Então, a gente afasta. Mas síndrome, como a própria definição da OMS? A síndrome, apesar da gente não ter a fisiopatologia bem definida e o agente causador bem definido, mas você tem um quadro que é semelhante, envolvendo alguns sintomas que muitas vezes podem ser comum a mais de alguma doença, mas você tem um limitador, né? Você tem um quadro característico. Me diga uma coisa, é possível, então, eu determinar esses sintomas característicos do burnout, quando nós temos descrição de mais de 130 sintomas relacionados a burnout, quando todos os sintomas relacionados à depressão estão presentes nesses 30 sintomas,
há a possibilidade realmente da gente fazer esse diagnóstico diferencial de uma forma fácil. Uma das grandes queixas, por exemplo, dos psiquiatras em relação ao burnout é falar que muitas vezes o diagnóstico de burnout pode atrasar um tratamento. Você pode estar deixando de diagnosticar com mais rapidez uma depressão, quadro de ansiedade. Mas, de novo, eu não quis ficar tanto nisso, porque, para mim, para trabalhar com isso, eu quero me focar na organização para a gente evitar transtornos mentais relacionados ao trabalho. O questionário da Cristina Maloche sobre burnout, que eu acredito que aqui alguns já devem ter visto, eu já recebi até atestado médico com o questionário anexado. Ele vai funcionar para a gente identificar tudo isso? Será que se eu pegar um paciente com depressão, pedir para ele responder o questionário, né, que não é nem diagnóstico, é para mensurar, ele vai trazer um resultado fidedigno? Será que qualquer um de nós, mesmo num bom dia, preencher esse questionário, o resultado ele vai ser? Então, também instigo isso. Olhe, preencham, façam com vocês mesmos e vejam o resultado. Eu acredito que não há ainda uma solução, uma fórmula, digamos assim, que tenha essa fidelidade para a gente chegar. E aí, gente, a gente vai para outra coisa. Aqui já entrando dentro do que eu me propus a falar. A gente está numa zona de conforto que os nossos médicos colegas do passado não teve. A tecnologia está muito a nosso favor. Você imagina um médico trabalhar há 40, 50 anos atrás, quando não tinha um aparato tecnológico tão grande, ou antes mesmo de 1940, quando ainda não tinha um processo tanto de higiene ambiental, com a presença dos engenheiros de saúde, engenheiros de segurança, a gente não tinha medição. Hoje, para a gente falar de risco ocupacional, é muito simples. Eu consigo quantificar. A gente consegue quantificar ruído, a gente consegue quantificar calor, vibração, luminosidade. A gente temos ferramentas ergonômicas que nos auxiliam, que conseguem identificar esses riscos, como foi ontem muito bem explicado pelo Dr. Rodrigo. Análise química, varreduras químicas, conseguimos. Então, assim, para esses riscos, a gente pode ficar tranquilo, a gente consegue dominar. O médico consegue monitorar, o médico consegue estabelecer quais são os efeitos que aquilo pode causar. Isso daqui a gente está, digamos assim, nota 10. Mas, e o resto? E os fatores de risco que estão relacionados aos fatores psicossociais, por exemplo? Será que as ferramentas atuais elas estão tão eficazes? Concorda comigo que eu, para fazer essas medições aqui, muitas vezes, o técnico de segurança, o engenheiro, ele consegue fazer um tempo tranquilo. Em um dia, ele já consegue fazer uma boa análise, etc., do ambiente, numa jornada de trabalho. Alguém acha que é possível a gente debater, a gente falar de organização do trabalho com uma simples visita de um dia? Será que mesmo a gente que está todo dia dentro da organização, trabalhando, a gente já tem essa capacidade de a gente falar da organização do nosso trabalho? Então, assim, fica a instigação. A gente precisa criar um meio mais eficaz. A gente precisa trabalhar muito nisso e, principalmente, popularizar. É só os fatores ocupacionais que influenciam? Claro que não, né? Pessoa que está numa pressão socioeconômica no momento, que está ali, endividamento, recebendo cobrança, oficial de justiça para tomar o carro, com certeza ele vai estar diante de um quadro de desequilíbrio emocional forte, né? Baixa escolaridade, mudanças da própria sociedade, o estresse crônico, condições de trabalho inadequadas, quando a gente não gerenciou os riscos já, digamos, tradicionais, que a gente não fez o gerenciamento, discriminação, exclusão social, bullying, que não precisa ser, que a gente restringe muito o bullying ao ambiente escolar, mas será que não existe o bullying no ambiente do trabalho? Quantas vezes a gente vê em operação de
vamos usar o termo de panelinhas, de exclusão realmente social, de uma pessoa que acaba sendo marginalizada por um grupo. Violência, fatores psicológicos, traumas pregressos, enfim, existem também fatores não relacionados ao trabalho. Isso é fato. E eu acho que, mesmo no adoecimento do trabalho, porque já que a gente passa 8 horas trabalhando, eles também vão ter influências. E aí, gente, a Cristina Malache, ela trouxe 6 áreas de discordância entre pessoa e o trabalho, certo? Lembrando aquele conceito que eu comecei lá da saúde mental, que é isso que eu vou trabalhar. Se a gente fala que isso daqui causa adoecimento, se eu conseguir resolver esses 6 pontos na organização do trabalho, né, esse desafio grande, em vez de eu causar adoecimento, eu vou estar causando o contrário. Vou estar causando um ambiente que as pessoas vão sentir prazer em trabalhar. Essa é a chave. A gente tem que trazer essa mensagem para dentro da empresa, que não é não adoecer, é promover um ambiente que a pessoa sinta o prazer, que a pessoa tenha o gosto, que a pessoa consiga ver, entender o valor do trabalho dela. Nós temos muito essa facilidade da gente entender o nosso valor. A gente tem muito. Mas agora a gente também precisa se esforçar para que todo mundo, independente da função, consiga entender. Então, sobrecarga de trabalho, falta de controle, recompensa suficiente, perda de comunidade, ausência de equidade, conflito de valores. Foram essas as 6 áreas que ela apontou, e baseado nisso, eu fui trabalhando. Então, primeira coisa para a gente analisar, burocracia. Quantas vezes a gente tem um processo de trabalho que a gente está no ponto A, quer chegar ao ponto B, e em vez de fazer uma linha reta, nós criamos diversos trabalhos que não tenham nenhuma finalidade, além de somente criar trabalho para realizar mais trabalho. Eu conto um caso comigo mesmo, certo? Eu trabalhava numa empresa, carga horária parcial, ou seja, 3 horas diárias, que dá 180 minutos, correto? E quando a gente ia fazer um afastamento previdenciário, além de toda a documentação, além de relatório para levar para o INSS, etc., existia um formulário feito pelo corporativo que a gente preenchia à mão. Ou seja, já me causa estranheza uma coisa que não é feita informatizada. E um belo dia, preenchia, demorava em torno de uns 10 a 15 minutos. Então, vamos arredondar aí para 10% do meu tempo de trabalho preenchendo isso. Um belo dia, quando eu estava terminando, eu chamei a assistente administrativa e eu perguntei, me diga uma coisa, para onde é que isso vai? Ela, não sei, a gente bota no kit de afastamento, guarda. Eu, não, mas o que é? Essa informação vai para o corporativo? Não, fica lá. Vai para o INSS? Não. Não, doutor, olha aqui, ela tinha uma sala, tinha papel, literalmente, do piso até o teto. De novo, eu perdia 10%. Quem iniciou isso? Ela, não sei quem começou. Então, nós fazíamos um trabalho que não tinha nenhum respaldo, nem do ponto de vista legal, nem do ponto de vista de produção, nem do ponto de vista de promoção de saúde, e que ele era apenas burocrático. Naquele instante a gente, pois vamos ajeitar isso, e a gente fez um novo processo. Eu tive a liberdade, como médico, de questionar isso, de entender isso daí. Será que todos os trabalhadores têm essa mesma liberdade? Isso daqui que eu estou falando aqui para vocês é uma coisa que eu estou atualmente... a minha forma de abordagem, o meu projeto de abordagem isso nas empresas que eu trabalho, é exatamente tentando trazer o líder, independente do setor da empresa, para que ele veja isso. Porque eu falo, eu, Leonardo, eu não tenho resposta, eu não domino o processo. Você tem que estimular o seu trabalhador a entender o processo dele, para ele ver o que é aquilo dali que não está sendo correto. Então, a gente precisa ter essa união. Então, a burocracia, em excesso, ela vai trazer uma sensação de mal-estar no trabalho. A pessoa vai produzir, para não acontecer nada. Dando continuidade, autonomia. Esse daqui eu costumo dizer, é o que está o exemplo mais bonitinho, assim, que todo mundo que vai falar coisa, fala, Disney, porque o funcionário na Disney, ele tem autonomia para resolver alguns problemas. E isso é fato, né? Eu tenho um amigo meu que foi
cast member, né, que é como eles chamam de funcionário, e ele trabalhava na atração do Nemo, lá no Epcot Center, no Epcot, né, que o nome mudou, que é Epcot Center, agora é Epcot. E um belo dia, chegou o pai e a mãe com a criança, muito animado, para a criança conhecer a Ariel. E aí ele, a Ariel não está aqui, quem está aqui é a turma do Nemo. Não, mas é aquático, né? Ele, não, mas é o Nemo, a Ariel não tem Ariel nesse parque, você encontra nesse outro parque, mas aqui não. E aí ficou aquele, meu Deus, a gente prometeu, passamos o dia todo, o aniversário, não sei o que mais. Aí ele teve a sacada naquele momento, ele, olha, eu vou colocar ela para falar com a Ariel. Ele pegou uma linha telefônica, ligou para a Ariel, passou para a criança. Quando ela desligou o telefone que ela conversou com a Ariel, combinou de se encontrar no outro parque no outro dia, ele já tinha preparado um kit, com uma pelúcia, com uma caneta, deu para a criança, e ele transformou a experiência daquela família em algo sensacional. Concorda-se que, se ele, para fazer esse daí, ele tivesse que falar para o gerente dele, para o gerente do gerente, mandar 2 e-mails, aguardar uma confirmação, aguardar um DA, um de acordo, ele não ia conseguir fazer isso? Não ia conseguir. Concorda que para a Disney, uma empresa que cobra $200 o ticket de entrada de um dia do parque por pessoa, o custo de uma pelúcia, um sorvete que caiu no chão que ele repõe, é irrisório? É irrisório. Mas, de novo, isso daqui serve para a Disney. Esse modelo que eles criaram, para eles serve. Não é para todo mundo que vai servir isso. É o exemplo só. A gente tem que trabalhar o que é que dentro da empresa a gente consegue fazer. E a melhor forma que eu falo, que a gente tem que explicar isso, é colocando as pessoas no lugar. Imagina se agora eu chegasse para o meu amigo Paulo e falasse, Paulo, estou abrindo aqui um hospital. Hospital mais moderno, fiz um novo sistema de atendimento médico aqui, e o seu papel lá, vou lhe colocar dentro da sala, é só prescrever paracetamol. Para facilitar, vou lhe dar até um carimbo. Aí tu, não, e qual é a doença? Não, se preocupe com isso não, Paulo. Para que se preocupa com a doença? Que vai diagnosticar é o Cláudio. Vai diagnosticar? É. E o Pedro, ele vai ler os exames. Mas, eu não quero que vocês falem entre si não, porque senão fica coisa. Só faz isso. E se tiver alguma alergia? Não, fica tranquilo. Paulo ia aceitar isso? O Paulo ia aceitar só prescrever um medicamento, sem saber o que é que quais os critérios o Cláudio utilizou para diagnóstico, qual foi a interpretação do Pedro nos exames complementares? Ele não ia aceitar. E por que a gente espera que um auxiliar de produção, que trabalha numa linha fazendo, por exemplo, uma televisão, ele não precisa saber de todos os outros passos do processo daquilo dali? Então, assim, é claro que eu estou fazendo aqui um exemplo mais duro, mas eu quero dizer o seguinte, nós, como médicos, nós estudamos, nós conseguimos conquistar essa autonomia, mas a gente não precisa guardar isso, a gente tem que incentivar os outros também a buscar. O chão da fábrica, o trabalhador, muitas vezes, ele tem a resposta para aquele problema. Cabe ao gestor, muitas vezes, escutar. Autonomia não é fazer o que quer, não é chegar a hora que quiser no trabalho. Não, autonomia é participar do processo, é entender, se colocar parte disso. O Leonardo aqui trabalha numa empresa de ônibus, eu costumo brincar. O que o Leonardo faz nessa empresa de ônibus? A minha função lá é transportar passageiros em segurança dentro da área urbana. No final das contas, esse é o meu papel do Leonardo. Como é que eu contribuo lá? Contribuo com a saúde e segurança dos colaboradores daquela empresa. Mas nosso objetivo principal é aquele. Então, todo mundo precisa entender isso dentro da organização. Outro ponto, normas rígidas. Quantas vezes a gente fala, a gente vê empresa que coloca, pula na área, coloca uma mesa de ping-pong, e quando você vai fazer alguma mudança, já recebe um não. Não, aqui é do corporativo. Isso daqui, a decisão precisa de um ok, de uma pessoa que está em Dallas. A gente se depara muito com isso. A gente trabalha muito no nosso... Então, assim, a empresa cria normas rígidas
que a gente fica engessado a pensar numa caixa. E à medida que a autonomia da função vai diminuindo, isso daqui ainda vai ficando mais rígido ainda. Ou seja, eu combato processo de criação, deixando as coisas mais rígidas. A gente realmente pensa, a gente quer isso, a gente quer que as pessoas deixem de ser criativas. E quando eu falo norma rígida, eu também gosto de expandir até a legislação, né? A própria legislação trabalhista teve mudanças, algumas melhores, algumas piores, não é esse o meu intuito aqui, mas quantas coisas da legislação são rígidas, que não tem interpretação, quantas vezes a gente pensa num outro formato para um trabalho e a gente esbarra nas questões legais. Eu costumo dizer que, e, por favor, não interpretem isso de uma forma política, nada disso, mas assim, o foco do trabalhador, quem tem que controlar é o trabalhador. O governo, ele não precisa controlar todas, eu não preciso que o governo cuide do meu FGTS, por exemplo. Não, porque o FGTS vai ser, a regra é essa, 40%, não sei o que mais lá, recebe quando é demitido. Eu obrigo a fazer uma poupança, porque eu já acho que o trabalhador, ele não tem capacidade de gerir o dinheiro dele. Por que a gente não está trabalhando com a educação financeira, então? Para a pessoa entender o que é o valor do dinheiro dele. Né? De novo, estou expandindo aqui o discurso, mas eu quero dizer isso. A gente precisa, que a pessoa tem que entender tudo aquilo ali. Ninguém precisa que o governo, que seja, trate a gente como filho. Não, a gente precisa ser educado. O trabalhador ele tem que entender todas as dimensões do trabalho dele, inclusive da remuneração. Mudanças organizacionais. Gente, provavelmente alguém aqui já trabalhou numa empresa que tinha mudanças frequentes. Vou contar aqui, eu já trabalhei, por exemplo, numa empresa que passou por uma dificuldade financeira muito, muito grande e tinha muita demissão. Era uma equipe muito grande e essa equipe ia diminuindo em todos os setores. E a cada 3 meses tinha uma demissão e a cada 3 meses após tinha uma reunião e falava, agora foi a última vez. E aí se virou até uma piada interna. Ficava, agora é a última vez, não vai ter mais ninguém demitido. O pessoal que trabalhava lá estava tranquilo? Que estava dependendo daquilo, ficava tranquilo? Você fica tranquilo do seu gestor mudando o tempo todo? Você fica tranquilo quando o diretor geral da empresa, da unidade, pediu demissão e foi para outro cargo? Não fica. Então, a empresa ela também tem que mostrar o desenho dela, tem que mostrar a organização, que ela é sólida, ela tem que passar a segurança que aquilo dali foi bem desenhado. Ok? É comum, principalmente nas empresas multinacionais, a gente tem organogramas bem definidos de hierarquia, e isso tudo faz bem para o trabalhador. Imagina, por exemplo, aquele que está no chão da fábrica, que vai trocar o gestor dele, que ele fica pensando, nossa, será que esse que vai entrar vai gostar de mim, não vai gostar, vai fazer um grupinho e eu não vou estar lá? Então, precisa se construir também essa imagem de solidez da pessoa jurídica, da organização. Interação entre a equipe. Eu estava falando um pouco do bullying, né, assim, de aquele exemplo. Eu sempre digo, eu não espero dentro da empresa que você construa ali os melhores amigos da vida toda. Mas um ambiente saudável, de bom relacionamento entre os colegas de trabalho, ele não é um fator, ele é essencial, ele é fundamental. Enquanto não se trabalhar em equipe, e sem ser um conceito, digamos assim, que a gente vê muito sem falar, é a equipe, e aí tem uma pessoa, é o time, né? Eu costumo brincar muito assim, você vê muito assim no mundo corporativo, quando o líder quer, chama o pessoal de time. É o time, mas na hora do bônus para ir para Paris, só vai o chefe, só vai o técnico. Não é equipe. Todo mundo precisa entender isso daí. Então, assim, a interação equipe parte também da empresa, da forma que ele mostra, que entende. Claro, uma equipe, todo mundo vai ter uma função diferente, mas o objetivo, de novo, é o mesmo. E eu, como líder, né, e pegando até um pouco do gancho da palestra passada, sou o responsável pelo ambiente. Eu tenho que estar observando. Se o fulano está excluindo o ciclano, eu tenho que estar lá. Eu não posso permitir fofoca no ambiente de trabalho, intrigas, etc. Isso tudo precisa ser manejado pela liderança.
E está vendo, gente, que esses pontos que eu trago, eles são muito, muito além da nossa capacidade, porque a gente também tem que ver a nossa limitação. Eu, como médico, Leonardo, imagina se eu chegar segunda-feira, bater na porta de qualquer pessoa lá na minha empresa e jogar isso. Claro que eu vou ser mal recebido. Esse médico não sabe de absolutamente nada, quer falar de produção? Não. Só que a gente tem um momento, com tudo que está acontecendo, com o aumento da procura de governança, da gente também poder participar desse processo. E o médico, cabe mostrar os pontos, mostrar, ei, isso daqui pode estar relacionado à saúde no futuro. Vamos participar, vamos se juntar, vamos pensar no treinamento, vamos bolar estratégias. Aquilo que eu falei, tudo aquilo que eu trabalhar, que eu conseguir desenvolver, ele vai ser um fator protetor para eu não enfrentar não só um problema judicial no futuro, uma demanda pior, mas também o presente. Lembra do gráfico que eu mostrei? Eu quero fazer que o bem-estar suba. Quando eu subir o bem-estar, que a pessoa tiver prazer no trabalho, automaticamente a minha produção ela vai aumentar. A qualidade, a pessoa pode produzir, mas a qualidade daquilo que ele está fazendo vai melhorar também. Comunicação. Eu falei um pouquinho agora da questão do processo, que é realmente do entendimento, né? É preciso ter muito claro que as pessoas entendam tudo aquilo que está acontecendo na empresa. Na multinacional, normalmente, a gente tem uma maior facilidade, porque você tem resultados financeiros que são abertos, tem tudo. Mas, mesmo nessas empresas, a gente vê uma dificuldade de informar isso para o trabalhador que está ali no chão da fábrica. Mas, de novo, traga ele. Traz ele para o centro. Ele tem que entender o valor do trabalho dele. Quantas vezes a pessoa fica, eu quero aumentar o salário, mas ele não entende todo aquele processo da produção. Talvez, se a gente gastar mais tempo na educação, trazendo eles para o centro do processo, esses pontos vão se responder de uma forma muito mais fáceis. Ele vai entender que o trabalho dele não é uma coisa automática, que existe uma série de processos, e é uma ferramenta, e o dele é uma engrenagem extremamente importante, mas que ele vai ter que executar. Puxando o gancho da comunicação também, a própria relação entre líder e liderado, né? É comum a gente ver empresas, por exemplo, que organizam os feedbacks. E aí, muitas fazem assim. Você começa aqui na hierarquia, esse é o feedback 180. Ele só vai e não recebe. Só quando começa a falar de cargo gerencial, que é o 360, ele vai e recebe. Por quê? Será que a pessoa realmente acha que a pessoa que está lendo, ele não tem coisa a acrescentar? Eu garanto que tem. Você não pode colocar, por exemplo, o dono de uma fábrica para trabalhar no cargo lá da operação, ele não vai conseguir desenvolver. Ele não tem o conhecimento do processo. Então, por que a gente não incentiva esse pessoal a falar? Por que a gente não escuta? Por que a gente não aceita aquilo que vem? Né? Impossibilidade de promoção. O trabalho, a satisfação com o trabalho, ela não é só salário. Ok, mas o salário é muito importante. Principalmente na sociedade, é muito importante. Todo mundo aqui tem as suas coisas que quer comprar, quer ter sua casa, quer arrumar sua casa, quer no sábado à noite ter um dinheiro para sair com a família, com os amigos, independente do nível social. Todo mundo quer isso. Isso faz parte também do nosso bem-estar. Então, obviamente, o salário vai estar envolvido nisso. E mais do que isso, aonde eu posso chegar nessa empresa? Concordo que é muito estimulante você estar fazendo a mesma coisa todo dia. Acho que mais cedo alguém falou a questão o Cláudio falou da mudança desse patamar dessa geração nova, por exemplo, que já não busca mais um concurso que faz todo dia. Mas eu concordo o quanto cansativo é isso, todo dia a mesma coisa, sem nenhuma visualizar nada no futuro de crescimento. Então, a gente tem que incentivar, a gente tem que trazer isso. Olha, prestem atenção nisso. Deixem claro as regras, o que é que a empresa espera para se promover. Não pode ser uma coisa abstrata, porque quando você fala uma coisa abstrata, o que é que a pessoa vai entender? Não importa o que eu faço, eu não vou ser promovido. E acaba aumentando,
a agonia, né? Então, a pessoa já está trabalhando 3 anos, não teve nenhuma promoção. No 4º ano, o trabalho dele é aí que ele vai começar mesmo a se desgastar. Aí que ele vai começar a tratar aquilo ali de uma forma cansativa. Então, é importante, tem que estar claro, é um conceito que a pessoa se motiva. Puxa, se eu fizer isso, daquilo, tal, se eu conseguir melhorar isso, eu vou ter uma chance da promoção. Ótimo, precisa estar desenhado. Não precisa ser uma coisa que esteja escondida nas entrelinhas. Para finalizar essa parte, o acúmulo de tarefas. E aí eu vou usar um exemplo bem nosso aqui. Se eu colocar aqui todo mundo para, digamos que, um médico para fazer exame, atender paciente na porta da emergência. Todo dia ele não para de atender paciente. Do início. Parou um, chamou outro. Ele aceita. Né? O exemplo do Covid, pronto. Ele quer. Porque a minha vontade é ajudar o máximo de gente possível. Eu vou lá, não vou parar, vou atendendo. A qualidade do atendimento vai se mantendo, ou à medida que ele vai acumulando as tarefas, a qualidade vai caindo. Existe coisa dentro do ambiente de trabalho mais prazerosa, quando é aquela sensação, quando você faz uma coisa realmente bem feita, que você tem orgulho, que você apresenta para a sua equipe, que você apresenta para a direção, você é elogiada? Não tem. Porque nós gostamos do elogio. Então, todo mundo gosta de entregar uma coisa de qualidade. Quando uma empresa, quando a gente pega essa coisa da pessoa de exigir demais, muitas vezes, pela pressão, ele não vai dizer não. Ele vai aceitar as tarefas, ele vai fazer mais, vai produzir mais, vai tentar absorver mais. Mas a qualidade daquilo vai diminuindo. A satisfação que ele vai ter com o trabalho, e é essa relação que eu quero mostrar, vai diminuindo. Ou seja, o acúmulo excessivo de tarefas, não só ele está entregando um serviço mal feito, que pode estar piorando a produtividade da empresa, como também a sensação que ele está recebendo daquilo dali vai ser negativa, porque é a sensação que o trabalho dele é ineficaz, ou que não é de qualidade. E, nisso tudo, a gente vai culminar em 3 coisas. Seria o absenteísmo, né? A falta. Muitas vezes não, né? Eu costumo dizer, e isso daqui é uma demanda comum também para todo mundo de trabalho. Quantas vezes chega o RH, alguém chega da equipe e fala, fulano tem não sei quantos atestados. E aí você vai olhar cada atestado de um sítio diferente, é A09, tal. Será que isso não foi uma forma que ele encontrou de mostrar que ele está numa sobrecarga? Que ele está enfrentando sinais de um sofrimento? Presenteísmo, a pessoa está indo, mas ela já não está entregando mais. Queda de produção, busca de isolamento durante no ambiente, baixa produção, enfim, está lá porque está, mas tem essa queda. E isso tudo vai ter um impacto. E aí é aquela questão do impacto econômico, né? Nós estamos falando de afastamentos previdenciários, demandas judiciais, enfim, o que isso tudo pode significar. E, antes de eu terminar, o que é que eu trago? Como a gente fazer esse gerenciamento, como dito lá no início, dentro da empresa. A primeira forma, na minha humilde opinião, é a conversa com a equipe multidisciplinar. Enquanto eu não conseguir criar uma política que todo mundo que se envolve está disposto a trabalhar esses conceitos, vai ficar muito difícil. Então, eu pessoalmente, por exemplo, tenho já projetos que eu espero conseguir, eu espero que na próxima que a gente execute, eu já consiga mostrar o resultado disso daí, da forma que eu imagino. Mas o campo está aberto, gente, e está aberto para a gente. Vamos pensar, vamos quebrar a cabeça, como eu consigo trazer ações que vai melhorar no bem-estar. De novo, a gente não vamos se restringir a não adoecer. Vamos restringir a qualidade. Vamos vestir a camisa, do mesmo jeito que eu, Leonardo, acordo todo dia, extremamente satisfeito de ir trabalhar, que todo mundo da empresa tem esse sentimento.
Para eles conseguir fazer isso, vai ter os resultados melhores possíveis. Então, é esse o pedido que eu faço assim. E depois, gente, que a gente aplicar isso, vamos replicar. Vamos não só replicar, vamos mostrar isso para os colegas. Vamos insistir, fazer como o meu amigo Cláudio aqui sempre fez, que não é guardar o conhecimento, querer ser o detentor, é realmente trazer, mostrar a experiência. Né? O Cláudio aqui, por exemplo, é uma pessoa 10. Qualquer coisa que você pergunte para ele ali no WhatsApp, ele vai ajudar. Porque ele tem esse entendimento, que ele não precisa ser a única pessoa detetor. Então, façam, tentem, errem ou acertem, mas tragam também para compartilhar com a gente. Nós da associação, da Ascente, a gente está aberto para isso. É para trazer esse canal de comunicação e troca de experiências. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário? Léo, eu acho interessante, como você falou, assim, que talvez o psiquiatra se preocupe de que a gente deixe de diagnosticar depressão, por exemplo, quando vai falar de burnout, né? Acho que a gente também tem que puxar a brasa para a nossa sardinha e dizer que a gente deixar de diagnosticar burnout enquanto uma síndrome relacionada ao trabalho, a gente deixa de entender que pode existir um problema no trabalho, que pode existir um problema na organização do trabalho, que a gente precisa intervir de alguma forma, né? Então, cada um acaba olhando sobre o seu prisma, né? É óbvio que a gente não pode negligenciar o adoecimento psiquiátrico e o estigma envolvido, mas a gente também não pode deixar de entender quando existe alguma coisa no trabalho, né? E tentar entender aonde é que existe esse problema, como é que ele existe, né? Então, eu acho que é legal a gente puxar o burnout para o nosso lado, né? Por mais que se o MBI não for o melhor formulário, né? Mas a gente também tem um olhar que às vezes é mais difícil para o médico, porque a gente tem uma formação muito quantitativa, né? Mas um olhar voltado para o qualitativo, né? Assim, de interpretar o conjunto do que os trabalhadores falam, tentar imaginar. Então, acho que é a nossa defesa aí nessa luta aí da psiquiatria e da medicina do trabalho, que podem muito andar de mãos dadas e precisam nessa situação, né? Mas eu acho que cada um puxa a sardinha para a sua brasa, né? Ou a brasa para a sua sardinha. Me permita complementar o comentário do Pedro. Eu acho que a gente discutiu aqui, e eu acho que isso que o Pedro falou é bem interessante, porque a gente consegue ver que a medicina do trabalho ela é transversal e ela pode ser o ponto de conexão entre várias especialidades médicas e o mundo do trabalho. Ela pode não, ela deve. Então, eu acho que o nosso trabalho é um trabalho importante, que precisa defender os interesses daquelas pessoas que estão naquele momento, ou com uma razão, ou com um prejuízo de saúde, ou alguma coisa desse tipo. A gente não pode ser o médico do trabalho que só faz o que a empresa quer, nem pode ser o médico do trabalho que acha que tudo que a empresa faz está errado. A gente precisa realmente ter essa consciência e o conhecimento técnico para ter esse tipo de conduta. Então, é importante que a gente se capacite. A saúde mental, como acho que o Fernando colocou, a saúde mental, o adoecimento mental ele vem crescente, a saúde mental ela vem como vedete do que se comenta no mundo todo, não é um fenômeno do Brasil. Então, o médico do trabalho ele precisa entender esse processo do adoecimento mental, ele precisa entender o processo, como eu falei na minha palestra mais cedo, dos conflitos intergeracionais. Então, existe um conceito, eu acho que vocês todos receberam no WhatsApp agora, nesses últimos 15 dias, o quiet quitting, né, que é a demissão silenciosa. É o cara que só quer fazer o pro gasto. O cara que só quer fazer o pro gasto, principalmente dessas gerações mais novas, ele acaba que não tem aquilo que o Humberto falou, do propósito. Ele não quer ser o melhor, ele não quer fazer o melhor, ele não quer deixar a sua melhor contribuição para a sociedade. E não é só o trabalho.
Eu acho que a gente tem um compromisso social e um compromisso com nós mesmos de tentarmos ser melhor. Você acordar o dia deve ser muito ruim, eu compartilho dessa posição do Léo, essa paixão, tudo que eu vou fazer, eu coloco paixão, eu coloco coração, eu coloco mente e me coloco muito, né? Eu faço sempre o melhor. Meu celular, a capinha é uma letra do Los Hermanos que diz: eu faço o melhor que sou capaz só para viver em paz. Então, eu acho que isso é importante para a gente colocar também nesse mundo do trabalho. Então, se o mundo do trabalho ele exige que o médico do trabalho entenda do processo de adoecimento mental, necessita que a gente entenda desse processo, do que está acontecendo com os mais jovens, né, com os trabalhadores mais jovens, a gente precisa estar lá. Se a gente não ocupa esse espaço vai ser ocupado por outra pessoa, e daqui a algum tempo, se a gente não se posiciona, todos os diagnósticos de burnout serão dados exclusivamente pelo perito do INSS e pelo psiquiatra. E a gente precisa fazer o quê? Entrar nesse tripé e tentar também ajudar quem precisa ser ajudado. Tanto se for o lado da empresa, que tem uma organização de trabalho boa, valoriza o trabalhador e que o burnout foi dado indevidamente, como o trabalhador que está em sofrimento por causa da organização do trabalho, por causa da liderança. Então, eu acho que esse é o papel, é fazer o que a gente já passou na ortopedia, né? Eu acho que a gente hoje está meio pacificado entre os ortopedistas e os médicos do trabalho, já não tem mais briga. A gente consegue bem entrar e entender esse processo. Até o ortopedista, eu acho que poucos recebem todos os dias diagnóstico de Ley-Dort, como era há 10 anos atrás, que a gente recebia todos os dias, tudo era Ley-Dort. Hoje a gente sabe que não é. No começo, agora, eu acho que vai ter uma onda de burnout, que pode não ser, e pode ser, como o Pedro falou, mas é importante que a gente saiba como se comportar e a gente saiba conduzir, mesmo sendo um comportamento novo de uma doença velha, eu vou dizer assim, né? Mais ou menos igual a Covid, é uma doença que já existia, já está há muito tempo prevista, mas que agora virou vedete, virou modinha, e eu acho que a gente precisa... virou meme, a gente precisa se comportar bem em relação a isso. Então, Léo, muito obrigado. Certo? Foi ótima essa discussão.